Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legal Flow Podcast. A gente está aqui hoje com dois convidados super especiais, como sempre, porque a gente adora. São pessoas que a gente, se não tivesse aqui esse contato com o Flow, talvez a gente não conhecesse, não traria para vocês histórias diferentes, como a gente vem trazendo, tão diversas, com histórias profissionais diferentes. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, estará conosco aqui hoje a Renata. A Renata é arquiteta, designer, empreendedora, consultora, especialista em marcas. É muita coisa, viu, gente? Posicionamento, comunicação visual e atendimento de alto padrão. Então, ela vai se reinventando, ela vai renascendo, se transformando ao todo tempo profissionalmente. Vai contar um pouquinho da história dela aqui pra gente. E o Namor, nosso Arlindinho, que ele é formado em Direito, Turismo, Jornalismo, mas desde cedo a verdadeira paixão ele conseguiu encontrar na fotografia e na cinegrafia. Então, são histórias aqui muito legais que a gente vai contar para você hoje, né, Dea? Isso aí. Bom, e para você que está em casa nos assistindo, lembre de seguir, compartilhar, ativar o sininho, mandar para todo mundo seguir o Ligo Flow e poder aproveitar mais esse episódio conosco. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês, com mais detalhe, para o pessoal conhecer quem são vocês. Começando pelas damas. Quantos dias nós temos? Verdade. Porque pela apresentação que você fez minha, o povo deve estar achando que eu tenho uns 90 anos. Não. Pelo contrário, começou cedo. Ai, ai. Bom, minha história é longa de fato, né? Eu cresci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu sou nascida aqui em São Paulo. Minha família é paulistana, na verdade é do interior de São Paulo. E foi migrando para Mato Grosso do Sul por causa das fazendas. Meu avô foi um grande pecuarista, teve uma grande projeção nacional na pecuária. E ele foi na década de 60 para Mato Grosso do Sul. E a família foi, aos poucos, mudando para lá. Eu vou para Campo Grande com 1 ano de idade. Então eu falo que eu sou campograndense porque eu não me entendo de outra forma, apesar de eu ter um pezinho sempre aqui em São Paulo. E eu cresci nesse ambiente da pecuária, do agro. Meu avô tinha frigorífico e fazendas, então eu cresci muito nesse ambiente. Mas também tive uma vivência de arte, porque minha mãe é artista plástica, formada aqui na FAP, meu pai é engenheiro civil, também formado pela FAP aqui em São Paulo. Mas meu pai também é um artista de alma, ele sempre brincou você que gosta de cinema, meu pai fazia com a gente novelinha de fim de semana, meu pai era fissurado nessas coisas, então ele tinha Super 8, aquelas gravadoras, ele distribuía roteiro, pegava a criançada. Legal. Eu vou te mostrar os vídeos, são hilários. Ele pegava a gente era muito numerosa a família, então tinha muitos primos, então ele escrevia roteiro da novelinha, cada um tinha um papel, uma entrada, ele dirigia, claquete, tudo que vocês podem imaginar. Era tão gostoso, né? Essas famílias grandes. E assim, eu tive essa vivência artística também, é uma casa muito musical, então eu fui educada com muita música, muita arte, ao mesmo tempo com o pé lá na fazenda, e como meu pai era engenheiro civil, eu vivia também em obras com ele, então isso tudo, eu acho que essa primeira fase da nossa vida, ela meio que determina muito do que a gente é e a gente se transforma. Então, eu fui para arquitetura, me formei em arquitetura e depois foi uma longa caminhada aqui em São Paulo, que eu voltei a morar aqui, fiquei 18 anos nessa fase adulta aqui, trabalhando com uma área de design gráfico e desenho industrial, que é packaging, para grandes multinacionais. Então eu me enfiei no mundo do marketing aqui em São Paulo, naquela loucura que vocês conhecem. E em 2016 eu me divorciei, foi quando a gente se conheceu. Foi. E eu resolvo voltar para Mato Grosso do Sul com 40 anos. Eu fui embora com 16 e voltei com 16 para 17 e voltei com 40 anos. E foi quando, depois de 1 ano, eu resolvi fechar a agência aqui em São Paulo e abrir o Ateliê RT, que foi um projeto maravilhoso, uma marcenaria de luxo que eu abri, aplicando todo esse conhecimento que eu tenho de arquitetura, de marcas, de posicionamento, e que bombou. Fiquei 7 anos com essa marcenaria. E eu vendi vendi a marcenaria, a marca encerrou comigo, e agora estou há 1 ano e meio, mais ou menos, mentorando, levando essa visão criativa de gestão, de empreendedorismo
para mais pessoas. E amanhã, inclusive amanhã eu vou palestrar aqui para 80 mulheres. Olha que Que legal. legal. Então, Muito legal. resumo do resumo, tá? Consegui resumir bem. Resumiu bem. Fantástico. Legal. E eu sou de Campo Grande, minha família é toda do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Uhum. Eu sou neto, por um lado, de pecuarista, meu avô materno, e meu avô paterno foi garimpeiro. É mesmo? Olha que Garimpeiro, legal. e depois ele que criou o Hotel Americano em Campo Grande, lá no centro. Ah, já sei. O nome dele era Américo. E por ironia da vida, o meu avô ficou cego, esse meu avô paterno, e meu pai virou fotógrafo. E eu e meu irmão viramos fotógrafos também. Então, assim, parecia que a gente fez para compensar, né? Que nosso avô ficou cego, o filho e os netos viraram fotógrafos. Olha E comecei a trabalhar muito cedo com fotografia, mas fiz as faculdades. Essas Nossa, faculdades. bastante também. só. Várias. Mas assim, eu fiz, mas eu sabia que eu não ia ficar com nada daqui. Assim, claro, tudo foi bom, é bom pra gente, Sim, né? conhecimento, né? Mas o que eu exerci mais foi na área de turismo. Eu escrevi já escrevi sobre, já tive coluna, já trabalhei um pouco com turismo. Mas sempre fiquei na fotografia e fazendo casamento. Inclusive, eu fiz o casamento dela. Olha aí. Você não sabia. Ah, mas ele fotografava o casamento de todo mundo. Mas casou em Campo Grande, era ele. Eu não sabia. Você nem me contou Eu não essa. sabia, não lembrava Oh, também. meu Deus, fiquei por fora. Fiz mais de 1000, imagina. Mas aí, Que legal. em 2007, a gente começou a palestrar muito em São Paulo na época. Chamavam a gente lá do Mato Grosso do Sul para palestrar. E palestra para 1000 pessoas, 1200, os congressos grandes, né? E aí a gente decidiu, falou, se a gente tá palestrando aqui, dá para trabalhar em São Paulo, né? E decidimos abrir em São Paulo. Aí nós abrimos aqui, depois meu irmão se casou, Uhum. foi abrir em BH, e aí cada um foi para um lado. E eu mudei para São Paulo. E até deixei um pouco Campo Grande de lado. Mas quando meu pai começou a parar, 2018, 2017, eu falei, vou voltar para Campo Grande. Porque muita gente me ligava, me chamava, me procurava, não esqueceram, né? Aí eu falei, vou voltar a atender os clientes de Campo Grande. E de 2000, aí me tornei também embaixador mundial da Fujifilm nesse meio tempo, né? Projetos com a Fujifilm. E 2020, com a pandemia, eu decidi mudar de área. Que eu já tinha dado minha contribuição para os casamentos do mundo. Fiz em 8 países já. A gente já fez casamento em 8 países. E aí eu falei, vou trabalhar numa outra área, vou expandir um pouco mais a minha área de atuação e entrei mais na área médica. Tenho atendido médicos, também dentistas, profissionais autônomos, e eu sinto que muitos precisam do que eu faço hoje e está sendo muito satisfatório. Transformar a Muito imagem legal. deles, né? Transformar a imagem dos profissionais. Até valoriza um pouco, né? É. Que às vezes a pessoa não consegue se vender, né? Sim, Acha é um que grande problema. Vai ser muito a indicação de pacientes, etc. E não se preocupam, muitas vezes está mudando, Sim. com a sua imagem, né? Exato. Como é que eu vendo minha imagem? Como é que eu posso mostrar e isso fazer com que a própria imagem fale por mim, né? Sim, e são muitos desafios, eu vejo, para a área médica hoje, odonto também, né? Que a gente estava até conversando antes daqui. Durante muito tempo, o médico não precisava se preocupar com isso. Porque ele abriu um consultório, tinham poucos médicos. Sim. Quem que é o neuro de Campo Grande? Doutor Fulano. Todo mundo ia no doutor Fulano. Acho que isso em todos Em os todos lugares. os lugares. Quem né? que era o vascular? E aí as coisas foram mudando e mudando muito rápido, então mais rápido, as mudanças estão mais rápidas ainda. E assim, há até um certo desespero na área médica. Na verdade, não só na área médica, mas exato. generalizado. Entendi. Porque, ainda mais, eu que estive numa época, quando eu comecei a trabalhar nessa área de design gráfico, desenho industrial aqui em São Paulo, era 2001, 2000, faz tempo. Nesta época de 2000, 2001, a gente não conseguia mandar e-mail maior que 5 megas.
Olha como era o negócio. Nossa. A gente tinha que mandar Você para. evoluiu muito, A gente mandava um trabalho para impressão para um gerente de marketing aprovar impresso por motoboy. Porque não dava Não para. ia por e-mail, Não ia por né? e-mail, não ia de outra forma. Então, assim, isso foi em 2000, 2001, quando eu comecei a trabalhar nessa área. E nesse momento, no início dos anos 2000, assim, e por um bom período, só quem fazia marketing eram grandes empresas. Só quem investia nisso e podia investir nisso eram grandes empresas, porque não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas assim, depois de um tempo começou um Orkut ali, mas não tinha divulgação de marcas, não é o que era hoje. Então, quem que divulgava? Quem tinha dinheiro para colocar numa televisão, quem no máximo botar numa rádio, panfletar, um outdoor. Exatamente. Era o que tinha, era mais simplificado. E quem podia investir pesado em imagem, produção de vídeo, foto, eram grandes verbas, né? Grandes verbas. Então, assim, com quem que você competia se você tinha a lojinha multimarcas da sua cidade? Com a lojinha multimarcas da rua, do bairro. Porque o cliente tinha um comportamento, ele não conseguia comparar preço, ele não conseguia comparar produto, ele não tinha onde pesquisar. Exatamente. Então, assim, ele se restringia a uma pesquisa física, presencial, do que tinha naquele bairro, naquela cidade, né? Hoje a gente entra numa loja, a gente olha esse copo. Tira uma foto. Não, a gente entra no celular e a gente faz o quê? Vamos ver se tá bom o preço. Vamos ver se eu acho mais barato. Vamos. Então, assim, essa lojinha que vende esse copo, ela concorre com o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, tá cruel. Tá cruel. Mas você sabe que eu concordo. Mas o que eu vejo da área médica e de odonto, principalmente médico, é que assim, essa área da loja de roupa, de outros profissionais, de outras áreas, eles já começaram a se preocupar com o marketing, com a imagem há um tempo atrás, porque eles já estão sentindo essas mudanças da internet. Eu acho que já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo que tá todo começou mundo... a se movimentar. Exato, que é exatamente o que veio de uns bem forte, vamos dizer, uns 4, 5 anos para cá. Sim. É a mídia, né? Todo mundo. Mas eu sinto que assim, na medicina demorou um pouco mais. Eles demoraram mais que para a ficha cair. Não, eu acho que também existia um preconceito com mídias sociais na área médica, de se expor. Tinha o CRM, né? Tem limitações. Tem limitações. E também era comum você ouvir, mas quem faz isso é pilantra. Quem faz isso não é um médico, não é um cara sério. Não é. Então, assim, eles vinculavam muito a essa questão. Se eu for fazer um Instagram, falar do meu trabalho no Instagram, eu não sou um médico sério. Médicos sérios não fazem isso. E aí eu acho que eles demoraram para fazer esse movimento justamente por um preconceito que muitos tinham. E aí eles... que eles mudaram esse conhecimento agora. Foi agora. Foi. Pouco tempo. E o que impulsionou muito essa mudança dentro da área médica, que espalhou para todo mundo, beneficiou todo mundo, foi a parte de estética. Que a parte de estética estava cobrando muito o CRM, né, o CFM, em questão da concorrência desleal, porque todas as outras áreas podiam divulgar antes e depois, e os médicos ficavam limitados. Então, deu esse empurrão e agora acho que está beneficiando os médicos. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, para quem está em casa assistindo, a gente está falando aqui sobre o desejo, como criar marcas que se conectam, tá? Eu vou fazer uma primeira pergunta para eles. Como vocês definem o papel da estética, da criação de conexão entre marcas e pessoas? Acho que isso é uma coisa super bacana, porque você pode investir muito na rede social hoje, né, que é disso que a maioria das pessoas estão vivendo, mas como que eu conecto a minha marca com o público? Eu acho que é uma coisa que eu tenho feito muito agora nas mentorias, que eu percebi que era um passo necessário, porque quando eu comecei as mentorias eu já estava num passo à frente, aí eu percebi que eu tinha que dar um passo para trás, porque as pessoas não têm conhecimento do próprio posicionamento. Elas não sabem quem elas são no mundo. Elas não se conhecem, não conhecem um negócio ao ponto de poder escrever uma declaração
do seu posicionamento. Tá. Elas não sabem quais são seus diferenciais, elas não sabem analisar a concorrência, elas não sabem enxergar um gap para se enfiar e conseguir diferenciação. Então eu percebi que isso é óbvio, é aquilo que eu falei. Essa turma toda não tem obrigação de entender do marketing, não conhece marketing, não estudou marketing. Exato. Eu faço marketing há 25 anos, então para mim era muito óbvio, tanto que quando eu abri o ateliê RT, ele foi super forte em 2017, eu já estava fazendo storytelling antes disso virar. Verdade. Era uma novela, meu Instagram. Então, assim, porque para mim era nato já, eu já estava no meu DNA. Mas as pessoas não têm isso. É um dentista, é um médico, é uma mulher que abriu uma loja. Ela sabia comprar roupa, fazer coleção, né? E aí, de repente, todo esse povo tem que ser PhD em marketing. Como é que eu conecto minha marca, né? Minha loja eu não sei público dizer, que eu quero vender? é difícil declarar qual é meu diferencial, qual é a minha proposta de valor. O que eu entrego? É isso. Ninguém sabe. Pra você ter uma ideia, eu tô com um grupo de empresárias mentorando, que é divertidíssimo. É tipo, acho que a aula de oratória de vocês. É toda quarta-feira à noite. Elas amam, porque o que eu peguei? Eu peguei uma parceira minha, Mila Poli, que é marketing raiz. Tá. E eu falei, Mila, vamos pegar essas metodologias de posicionamento das grandes marcas, Nestlé, Johnson, e adaptar para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o médico, para a pessoa que tem uma loja, uma franquia, que tem uma clínica. E vamos adaptar, porque a gente precisa construir posicionamento para eles, eles têm que ter um guia. Então, assim, a minha proposta não é ensinar marketing, mas é guiá-los e elas estão aprendendo horrores sobre marketing. A Helena, minha irmã, faz, inclusive, e ela se diverte, porque ela bagunça, né? Porque ela agora, para você ter uma ideia, a galera agora que está... Entendeu? O que é B2B, B2C? Elas ficam assim, mas o que é isso? Então, assim, elas não estão familiarizadas com termos, coisas que são tão óbvias pra gente. Mas é pra gente. Então, o que eu acho? Existe, antes para conectar com alguém, você precisa saber qual é o teu posicionamento no mercado. Então, isso é muito difícil fazer. É muito difícil, não é fácil. Você pede, até pra gente, às vezes, é muito difícil falar da gente, né? A gente vê no outro muito rápido alguma coisa, mas quando a gente vai se definir, a gente pode se perder, porque a gente tem informações internas que podem nos confundir. Verdade. Então, extrair o posicionamento dessas pessoas, acho que é um primeiro passo para você, porque aí depois a comunicação desse posicionamento fica mais óbvio. Então, acho que para conectar, você precisa ter clareza do seu posicionamento. Tem que ser hoje eu tenho trabalhado algo que fez parte muito da minha vida profissional, que eu acredito que é um caminho, você falou aqui, storytelling, né? Quando a gente trabalhava contando a história das pessoas, a gente até o nosso mock, né? A gente usava, nós contamos sua história com arte. A gente sempre usava isso, né? E eu procuro carregar isso também no trabalho do dia a dia, né? Fazer com que as pessoas contem um pouquinho do que elas fazem de uma maneira muito fácil das pessoas compreenderem, né? Os demais entenderem. Eu creio que isso é importante, porque você passa a verdade também quando você conta histórias, e sensibiliza muito as pessoas, né? Principalmente nessa área que eu tenho trabalhado, que é a área médica. As pessoas gostam de ouvir histórias de sucesso, histórias que elas possam se identificar. Elas olham e falam, eu vou fazer isso, se inspiram, vocês acham, então, que isso é uma coisa que conecta o público, Sim. né? Autenticidade, verdade, né? Autenticidade. Eu acho que você parecer muito ensaiado, e eu acho que esse erro, quando as pessoas começam a se aventurar a fazer os vídeos, é que elas ficam muito duras, elas se julgam demais, elas ficam muito preocupadas se alguém vai rir delas, ou se alguém vai comentar. Existe, e muitas vezes, assim, numa das primeiras encontros comigo, a primeira vez eu falo, ninguém tá nem aí pra você.
Você se dá muita importância. Ninguém. Eu ainda brinco do lado de Campo Grande, eu falo, você acha que o povo tá falando da gente na roda de tereré? Tá, cara, não tá. Você tá se achando importante demais, ninguém tá falando de você no cafezinho da tarde, esquece. Ah, Renata, mas isso eu faço stories e apago. Eu falei, quem me acompanha fala, eu erro no meio do caminho, eu mudo de ideia, eu embaralho às vezes, porque é como a gente é fala. super legal, e você continua. E eu deixo, segue às vezes vida. eu digito, vejo que foi uma correção errada. Dá a vida que segue. Dura 24 horas aquilo, Sim, gente. sim. No dia seguinte, ninguém mais lembra. No Brasil que a gente vive, que a outra chupa o canudo no microfone, você acha, Nossa, que aquilo foi. você acha que o povo está incrível, preocupado com Verdade. nossos stories? Gente, o Brasil é uma distração, é um circo. É um circo. Então, sabe, eu acho que tirar primeiro essa ideia de que, cara, ninguém tá nem aí pra gente. A gente é notícia velha, tá em Eu um acho que minuto quando depois. você tira isso, você muda Porque o acho foco um pouco. a única coisa até que do como você quer ser. a né? única coisa que a pessoa pode ter É. realmente de diferente é como ela faz. Então, ela precisa falar, comunicar o que ela faz com a maior verdade possível. Isso. Tá. Né? Mas eu acho que ela precisa fazer uma investigação antes disso que eu falei, de clareza do seu valor. Qual é o valor que eu entrego? O que eu faço que é diferente? É que as pessoas não param para pensar sobre isso. E falando desse ponto que você está trazendo, nós mulheres somos muito críticas, né? A gente quer se expor, a gente conhece muito, mas a gente fica nessa questão, muitas vezes, do que o outro vai falar. E é o que você falou, o outro não tá nem aí pra mim. Quantas vezes a gente deixa de participar de oportunidades, de vagas, a gente fala assim, não estou pronta. O homem, normalmente... Principalmente na questão estética. Não, a mulher se cobra muito. Também, mas no perante as profissional, câmeras. você fala assim, ó, olha os requisitos da vaga. O homem, talvez ele tenha duas. Ele vai. A mulher quer ter as 10. Pra se jogar. Sim. Normalmente é assim. Eu acho que, então, eu sou meio masculina. Eu também sou. Porque Eu também todos sou, os mas... desafios que me apareceram, eu no fundo pensava, cara, não tenho nada disso. eu vou E fala do mesmo jeito. assim, mas você tá... Lógico. É isso. Eu vou, tô preparadíssima. Autoconfiança. Mas isso é autoconfiança mesmo. Mas a gente, no normal, que a gente tem conversado muito, né, sobre isso, e as mulheres, elas se sabotam demais. Sim. E é esse o papel do que você está fazendo, da mentoria, desses vídeos que a gente traz aqui, com as histórias, para quebrar um pouco esse tabu. Pra gente, no começo também, para gravar vídeo, a gente gravava, sei lá, uns 10 para sair o primeiro. E aí a gente perde a autenticidade que você colocou. Mas sabe uma coisa que para mim foi bastante interessante? Porque eu comecei, porque metida que sou, né? Abri minha agência com 20 e poucos anos e também pouquíssima experiência. E a gente, quando começa, muito nova ainda, e eu tinha uma cara de criança ainda por cima que não me ajudava. Né? Quando você ia lá apresentar para um diretor da Johnson um negócio, você falava assim, o cara vai olhar para mim com cara de criança, não vai nem levar a sério. E a gente endeusa muito essas pessoas quando a gente está de fora, né? O diretor da Johnson, o diretor da Nestlé. E aí quando você começa a entrar e trabalhar, e aí eu sempre fui uma pessoa muito observadora, muito de observar comportamento, desde muito pequena, desde criança, sabe? Aquela criança que sente e olha o cenário, olha as pessoas, olha como elas estão conversando, como elas interagem, fico criando histórias na minha cabeça. Meio psicopata isso. Mas eu sempre fui de observar comportamento. E aí você começa a perceber que são pessoas... São seres humanos, né? Normais, como a gente, com né? medos e suas limitações. E não sabem o que você sabe, né? Não, e também erram. Sim. O que eu acho que é um grande lance disso que você falou, de você olhar um desafio e falar, ai, não estou pronta para isso. É que as pessoas têm medo de errar. Sim. Né? Tem medo de errar e serem julgadas por isso e não aguentar o tranco. Todo mundo erra, do menor ao maior. Grandes líderes, grandes CEOs de grandes empresas, todos os dias tomam decisões certas e erradas. Todos os dias. O que eu acho que o amadurecimento traz?
entender que você vai tomar decisões erradas e você vai arcar com as consequências e resolver como vai resolver. A partir dali você resolve como é que você vai andar. Mas não ter medo de bancar uma decisão que você toma. Super concordo. Entendeu? Então, quando você perde o medo de errar, entendendo que não existe um caminho sem erro, todos esses caras que cresceram, todas essas grandes mulheres também que cresceram errando. Eu tenho uma conta gigantesca de erros. Mas eu acho que o lance é aprender rápido com o erro. Não repetir, levantar né? rápido, não repetir, Não entender, repetir tá? os erros. E ter humildade de entender, poxa, fiz um negócio aqui, cara, que grande. M. Pode falar assim? Posso falar? O que você É quiser. chique. Tem que ir, É ele chique. coloca ali. Não, ser autêntico. É chique autêntico, porque eu falo os né? palavrões. Sabe? Todo mundo faz merda. Uhum. E tem um negócio que eu aprendi na área de marketing, que é o fator VDM, né? Vai dar merda. Vai dar. E é uma coisa que eu levei para marcenaria. Quando eu ensinava, trouxe muito desse mundo do marketing para marcenaria, para o jeito de trabalhar, sabe aquela coisa, pontualidade, entrega, porque a gente é assim com o corporativo, né? Ai de você não entregar um projeto no prazo que foi estipulado, né? Você tá fora. Então eu trouxe muito isso para marcenaria, então acho que isso imprimiu um Profissionalismo até. profissionalismo que modelo, não né? tinha ainda, as pessoas não tinham tido contato porque Campo Grande é meio lento, né? As pessoas têm outro ritmo e tal. E aí eu chego com esse ritmo de São Paulo e imprimo esse ritmo na marcenaria. Então eu sempre ensinei para a equipe, entra nas obras pensando aonde vai dar merda. Porque vai dar. Só descobre aonde primeiro para a gente se antecipar. Né? E resolver antes que a coisa fique pior. Então, eu acho que perder esse medo de errar, de tem que ser tudo perfeitinho. Nada meu é perfeitinho. Eu nunca estive pronta para nada do que eu fiz. Até para as mentorias, eu não estava 100% pronta. Mas eu conheço a minha capacidade de entrega. E a questão de ter coragem, assumir os riscos, né? Não, é assim, e se comprometer. Eu me ponho um desafio e aí eu ralo. Eu viro várias noites estudando. Eu realmente corro atrás para entregar. E eu entrego, vou além. Sim. Mas é você não ter medo também de se desafiar. Lógico. Porque é cansativo. E acho você não precisa se provar, que é o que você colocou, né, também. Você vai errar as pessoas, mas o fato é, antigamente, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, não se falava sobre ser vulnerável. Que a gente erra. E hoje em dia a gente já tem isso, né? Pô, você tem que ser humano. Você tá aqui para errar porque você errando, você vai crescer. E nós todos, né? Sim. Quando eu vejo... Pro homem também, né? Essa responsabilidade de assumir um erro, de mostrar que tem fragilidade. E eu acho que é muito legal vocês também contribuírem, além dessa fortaleza de entrega, né? Ter isso, os dois têm uma característica muito forte nisso. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua mudança na fotografia. Eu acho isso fantástico, porque eu me lembro muito bem dele sempre fazendo casamento. E um dia, inclusive, ele teve essa conversa com a gente dizendo assim, eu preciso me reinventar. E ela, acho que foi logo na pandemia ali, não foi? Foi, exatamente. Ele falou, eu preciso me reinventar porque o caminho que eu percorri até aqui, ele não vai mais daqui para frente. Isso aí. Foi aí que você mudou e entrou para esta área de divulgar marcas, né? Porque o que você faz não é puramente uma filmagem, você divulga marcas de médicos, o que você estava falando, que a gente acaba extrapolando o que a gente foi contratado. Você falou, tem hora que eu me sinto uma psicóloga, mas é verdade, você acaba falando de tanta coisa com seus clientes, vivendo o dia a dia da empresa, você começa a entrar em outras áreas da empresa para contribuir. Sim. E é muito legal isso. Agora, você falando da mudança, foi muito interessante, que eu começou a dar 40 anos de idade, eu comecei a ficar meio assim, cansado fisicamente, porque casamento é muito cansativo. E eu fui para Portugal passar 15 dias com um amigo, que é um dos maiores fotógrafos de Portugal. E o cara é judeu, suíço, e os pais, eu acho que a mãe é suíça e o pai é português. E o cara é muito inteligente. E ele falou assim, amor, você já parou para pensar uma coisa? Que fotógrafo de evento é igual jogador de futebol? Aí eu falei, como assim? Ele falou, cara, a gente tem data de vencimento, data de validade.
Aí eu falei, qual é a data? Ela falou, a data que nós estamos agora. Já estamos... Eu falei, sério? Ele falou, cara, você tem que já pensar em outra coisa. Eu falei, eu já estava ficando incomodado, agora você me mexeu comigo. E ele começou a mexer com alfaiataria. Hoje ele é dono da melhor alfaiataria de Portugal. Olha que Chama legal. alfaiataria Lusa. Ele era um cara já muito preparado. Assim, falava 7 idiomas, entendia muito de moda masculina. Então, ele tinha amigos que faziam Yves Saint Laurent, Ralph Lauren. Faz muita coisa em Portugal, né, alfaiataria. E ele já viajava com o pessoal, traduzia nas feiras, tudo, e começou a entrar nessa área. Aí ele me falou, eu voltei mexido, né? Eu comentei com a Michelle, minha esposa, né? Sim. E eu falei, olha, eu vou ter que me mexer. Aí, até essa conversa interna que a gente sempre tem, né? Mas e aí? Como que você vai fazer? A tua vida é fazer isso? Eu falei, não. A gente tem que mudar, tem que encarar, tem que começar de novo. Mas e aí? Confia, vai dar certo. É verdade, Eu tenho outras aptidões, eu não faço só isso, né? Foi aí que você se reinventou. É a questão da coragem que você falou, né? Às vezes você tem que... Uma pitadinha de loucura. Loucura, coragem, senão não sai. Sempre. Senão a gente não sai do Quando lugar. essa aqui falou pra mim que ia mentorar e vender a Márcia, eu falei, pelo amor de Deus, eu amo marcenaria, adoro ver aquelas fotos. Como assim você vai sair disso? Eu era... Ela vou porque eu vou ser mais feliz. É a mesma história Eu bati num teto e aí eu sabia que se eu não fizesse essa saída naquele momento, eu ia começar o declínio. É isso aí. Entendeu? Exatamente. Então, eu entendi que, é o que eu falei até, ou eu botava muito dinheiro no negócio, e aí você começa a pensar em outras coisas. Eu tô aí para fazer 49 anos. Vou pôr uma fortuna no negócio. Eu me fiz a seguinte pergunta: é o que eu quero estar fazendo com 60? Porque botar esse tanto de dinheiro aqui nesse negócio não vai voltar tão rápido. É um projeto de 10, 15 anos ainda. E aí eu me perguntei, eu quero estar fazendo isso com 60? Onde eu quero estar daqui 10? E eu acho que eu gasto muito tempo do meu dia, assim, não do meu dia, mas eu gasto muito tempo pensando, projetando cenários. Talvez isso seja um pouco meu. E eu falei, eu tenho que sair enquanto... Estava no ápice a marcenaria, né? Tanto que quando eu fiz aquele post no Instagram avisando que eu ia sair, eu recebi 120 mensagens aquele dia. E teve gente que me ligou chorando. Não consegui comprar ainda, eu quero, mas eu quero com a tua marca ainda. Sim. As pessoas queriam a marca ainda, e eu vou poder comprar com a tua marca. E até hoje tem gente que me manda mensagem, eu fiquei sem a minha. Eu fiquei sem a minha. Então, assim... Você vê o poder da marca, né? O poder do emocional. A marca, ela tem que ser emocional. E eu falava isso com todas as letras no Instagram do ateliê. Eu falava, eu não vendo madeira. Você já deve ter me visto falar. Eu não vendo madeira. Eu não vendo madeira. Madeira você compra lá, aqui. Eu não vendo madeira. As pessoas queriam um pedacinho meu junto ali. E eu tava todo dia no Instagram, sempre botei minha cara lá. Sim. Isso é uma coisa que eu falo. Eu até compartilhei um vídeo. Com muita autenticidade, inclusive. Do jeito que era. Sem maquiagem, sem... sabe, você foi no galpão algumas vezes, era daquele jeito. É lógico, eu sempre tive um olhar estético. Isso vem muito do meu pai e da minha mãe, de ter esse olhar estético, de câmera, ângulo. Meu pai... E eu fiz balé também a vida toda, tive... Ajuda bastante. Palco, presença de palco, essas coisas. Então, assim, a gente é muito do que a gente consegue acumular de habilidades. Exatamente. Então, eu sempre mostrei de uma maneira muito cinematográfica tudo, né? Sempre tinha uma história, sempre tinha uma poesia por trás do negócio, sempre tinha uma alma ali. Então, assim, eu fiz isso muito antes disso virar moda no Instagram. E as pessoas acompanhavam como uma novela lá. É verdade. Né? E eu mostrei o galpão quebrando, construindo. Realmente, assim, a construção do sonho, né? Do sonho. Eu ainda postava, assim, um monte de pedra. E eu falava, eu falei assim... A primeira árvore. Eu falava assim, a primeira coisa, primeiro isso. Eu falei, aqui começa o meu sonho. Eu fazia as pessoas sonharem comigo. Você lembra da inauguração? Eu lembro até antes. Eu lembro quando eu estive em Campo Grande, né?
E ela me levou, eu fiquei inclusive com você na Aham. casa do seu pai, né? E eu me lembro que ela me levou assim pro lugar que ia ser a marcenaria. Ela, olha, aqui vai ser. Eu olhei aquilo e fiz, Jesus, um mato. Uma coisa, tudo derrubada, derrubado. Aí eu quebrada. pensei, Deus ajude. O que ela vai fazer aqui, né? Que loucura, porque eu sabia o que ela fazia aqui. Uhum. Vendeu a empresa. Então, assim, eu admiro demais a Renata por isso, porque, gente, ela já se reinventou várias vezes. Acho que a gente está tentando aqui dar um passo. Mas sabe que é uma coisa no com empreendedorismo? do medo, né? Aham, Porque a Você gente tem que ter uma nunca visão, empreendeu, você tem que ter então uma é visão legal muito isso. clara do que você quer. É. Eu enxergava aquilo na minha cabeça como palpável. Eu contava aquilo. Então, assim, foi muito forte esse movimento, né? Porque, além de tudo, eu estava reconstruindo a minha vida pessoal também, ao mesmo tempo, Uhum. né? Verdade. Ô, Rê, mas isso também, quando você fala dessas mudanças, dessas transformações, é até legal, porque a gente acha que o nosso propósito, a gente nasceu para aquilo, Vai ser uma coisa só. para ser só uma coisa. E eu não posso me reinventar. E a gente muda, a gente amadurece, a gente Sim. conhece pessoas, conhece culturas. E a gente tem o dever de ouvir nosso coração, né? Menina, eu não tenho plano, só um plano na vida. Se amanhã eu precisar vender brigadeiro, eu vendo brigadeiro. Sou Tem que dessa. ser. Se amanhã tiver que. Ainda me mais surge agora, outra coisa. com inteligência artificial. Menino. Agora Eu tá vou- eu o vou- radarzinho já tá, ó. Mas assim, eu sou muito comercial. Uhum. Eu sempre penso, isso vai me dar dinheiro? Uhum, isso aí. Sim. Muito Né? Então, assim, eu não sou. Que nem... Não é só o sonho. Tem que ser o sonho que te realize Renata, você também. é uma artista. Aí eu tenho uma amiga que fala, Renata, nunca vi. Você vai do modo artista ao modo empresária fria em 2 segundos, assim. Uhum. Portanto, assim, eu sempre tomei decisões muito comerciais. Tá? Então eu não tinha ego. Eu falava, tá, isso vende ou isso não vende? Eu conversei com uma pessoa que eu acho que era fazer algum tipo de arte, e ela falou, eu tenho ciúmes de vender, eu quero que a pessoa entenda. Eu falei, para, você quer ganhar dinheiro, você quer pagar suas contas, ou você quer... A arte não paga boleto, As não paga pessoas aluguel, não têm paga... uma visão, às vezes, errada, né? Então, assim, De, e como da arte, eu assim. tinha a agência de design gráfico também, né, aqui em São Paulo, eu nunca tive ego. Eu tô ali para servir um propósito do meu cliente. Ele precisa vender aquele produto. Sim. Eu não vou ficar lá brigando porque eu quero um raio azul no canto da embalagem. Se ele entendemos que aquilo não vai vender, não vai comunicar, é fora. Uhum. Tem que vender. E muita gente Concordo. acha que a arte, você não precisa fazer lucro, você não precisa ter lucro, o artista. Tem isso, esse conceito ainda existe. Mas artista não sabe ganhar dinheiro. Como não? Porque não pensa comercialmente. Exato. Falta muita, isso. Exato. Não pensa. Falta isso. Eu sou muito pragmática nesse sentido. Entendi. Eu falo, e eu acho que assim, a gente faz por um sonho, um objetivo, a gente tem que se preocupar. Eu não ponho dinheiro na frente do negócio. Uhum. Eu quero realmente entregar um valor para aquela pessoa. Eu vou dar o meu melhor. E, óbvio, eu quero ser remunerada por isso. Mas o dinheiro nunca está na frente do negócio. Mas ele precisa existir. Sim. Né? Não existe a vida. Não pode ser tão romântica, né? Só romantismo. Zero. Tem que ser prática Tem também. que ser prática. Isso não existe. E aí, Rê, também, né, quando você fala disso, sobre a questão de você trazer o emocional, né? Como é que você percebe que uma dica para suas mentorandas que você dá, ou que seja uma coisa assim importante, como eu crio esse vínculo emocional com a marca e o cliente, né? Para realizar o desejo da compra? Eu acho que tem que estar... Primeiro, você tem que acreditar muito no produto que você vende. As pessoas que não são apaixonadas pelo que elas fazem, elas não vendem bem. Tá? Então, assim, eu era apaixonada pela marcenaria, eu era apaixonada pelo meu trabalho do design gráfico. Eu realmente amava tudo aquilo. A gente tem que entender o valor daquilo que a gente está entregando. Tem que ter valor, porque senão você não consegue vender de fato um negócio que você não acredita. Então, se você não acredita no que você vende, vá trabalhar em alguma coisa que você acredita, ou vai melhorar teu produto até que você acredite. Você realmente precisa acreditar que você está entregando um produto de valor. Tá? Eu sei que eu entrego transformação através das mentorias. Eu sei que ninguém sai igual depois que tem contato comigo. E até porque eu entrego meu coração no negócio, entendeu? Então, assim, para conectar,
a pessoa tem que sentir genuinamente que você está interessado nela. Eu acho que essa é a dica. Você tem que genuinamente estar interessado nessa pessoa. Em realmente fazer diferença na vida dessa pessoa. O dinheiro vem depois. Cobre bem por isso. Não precisa cobrar pouco nem barato, nada disso. Você cobra o valor que vale. Mas tem que existir esse interesse real na pessoa. E é aí que falta. As pessoas não se entregam para o negócio. As pessoas não se entregam. Não tem nada que eu faça que Se você não transformar, o que vale aquele trabalho, né? não vale nada. É isso. Eu não quero só o dinheiro da pessoa, o dinheiro pelo dinheiro. Eu quero que aquela pessoa, isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, eu quero que aquela pessoa lembre de mim, de alguma forma. Todas as pessoas que passarem pela minha vida, e eu tenho assim, inúmeros, juro, centenas de mensagens, de depoimentos de pessoas, de clientes, pessoas que trabalharam para mim, que trabalharam comigo, que fala assim, você mudou minha vida em um ponto. Porque se você conseguir orientar 1 grau para a direção correta daquela pessoa, você já mudou a vida dela. O destino dela já é outro. Então, eu acho que a dica para que exista realmente conexão é que você tenha que ter esse interesse de fato. Porque senão, você faz só o mínimo, você é medíocre e isso não conecta. Quando a pessoa entende que você está inteiro naquilo, que você está entregue para aquilo, não tem como não conectar. Pode até que você não tenha, a pessoa não tenha o resultado que ela queria, mas aquilo vale tão mais. Eu acho que essa é a única premissa. Ter interesse genuíno. Isso é importante. Naquilo que você faz, na pessoa. Porque sempre pessoa atendendo uma pessoa vendendo para uma pessoa. É sempre gente nas duas pontas. Então, CNPJ é formado por gente, né? é só gente. No final das contas, é só a gente fala muito isso, né? E entender sobre relacionamento humano. Entendeu? É isso. Agora, Lindinha, olha que interessante, né? É gente sempre na ponta, é gente lidando com gente, tratando com gente. E você, nesse mundo, né, de fotografia, como conectar as pessoas com a sua imagem, com o seu trabalho, como capturar isso de forma natural, porque isso é algo que constrói, fortalece a marca, Sim. deixa a pessoa feliz com uma entrega que você fez, como a Renata, que ela coloca a alma dela no negócio que ela faz, né? Então, queria que você contasse um pouco. Isso que você falou do autoconhecimento, eu acho que a fotografia, a imagem, o trabalho que eu faço de imagem ajuda muito as pessoas, porque muitos profissionais eu começo a trabalhar isso pessoalmente e em relação à empresa. Falta o autoconhecimento e eu acredito que o trabalho com a imagem ajuda muito. A pessoa se vê, olha para dentro da empresa, de si, de tudo, da maneira que ela fala, da maneira que ela se expressa, às vezes até da maneira que ela se arruma, ela começa a se analisar e falar, poxa, vou mudar isso. É uma coisa que a gente vai construindo junto, e é muito interessante. E isso é uma coisa que você acredita que aproxima da marca, né? Sim, totalmente. Sim, as pessoas vão mudando, É que as pessoas vão criando a sua identidade. Exato. E muitas vezes a pessoa nunca teve esse olhar para dentro. Pra se olhar. É verdade. Ela nunca parou para olhar, ela olhar para essa perspectiva. Sim, essa perspectiva. Do mundo te vendo. Né? Porque eu acho que isso que muda na cabeça das pessoas na hora que você vê que você realmente sobe num palco. Sim, isso, é verdade. E eu acredito que, por exemplo, hoje a pessoa ter que se expressar na internet, para ela é uma coisa que ela nunca fez. E ela tem essa sensação que ela está se expressando para milhares de pessoas. Você liga uma câmera, a pessoa trava. Porque ela fala, nossa, não tá, é como você falou. Pouca gente que tá vendo você. Pouca, Mas a pessoa acha. É engraçado a pessoa acha porque... que ela tá falando para 500 mil pessoas ali, pro mundo inteiro, entendeu? Sim. E ela trava. Então, isso é muito interessante, você destrava as pessoas. Você ajuda a pessoa a destravar isso. E assim, é interessante que você vai vendo a evolução das pessoas. Muito. E a pessoa vai mudando em várias áreas por causa daquele treinamento
com a câmera, aquele treinamento da imagem. Ela começa a enxergar a luz, ela começa a enxergar os ângulos. Não, e eu acho que ela fica mais ousada, inclusive Isso. nos negócios. Exatamente. Né? É porque você Ela era confiança. arrisca mais, né? E acho que na isso... maneira de se expressar, Sim, de se comunicar. É muito interessante. É um Verdade. exercício Muito bom. diário. tem uma coisa que as pessoas precisam fazer, é não se levar tão a sério. É. Isso é uma boa Sabe, dica. do tipo, hoje eu sou eu fui uma criança muito tímida. Se eu tropeçasse na frente da minha classe, eu não queria mais ir na escola um mês. Mas eu aprendi, depois de muito, assim, de me expor, é que eu acho que é isso. Eu me exponho. Apesar do medo, eu me exponho. Cara, se eu levo um tombo, eu dou risada, né? Você ri, você erra, você ri, cara. ri. Você trabalhou isso, Rê, de alguma forma? Tipo, tem gente que faz teatro, né, pra vencer a timidez. Tem pessoas que estão no curso que a gente tá, Verdade. que são muito introspectivas e tem pânico de Eles falar. estão ali para destravar. Estão ali só. pra falar, tipo, no trabalho, falar no consultório. Eu sempre fui, ó, pra você ter uma ideia, eu eu postei esses dias um trechinho de um espetáculo de balé que eu fiz em Campo Grande e eu era protagonista do espetáculo e eu tinha 15 anos, mas eu morria de vergonha. Mas quando eu entrava no palco, eu entendia que eu tinha um trabalho para fazer. Eu acho que essa minha cabeça, e acho que talvez seja um pouco meu, ou talvez venha implementado ali pela minha família, de que quando eu tenho um trabalho para entregar, um compromisso com o outro, dane-se meus medos, dane-se meus panes, eu tenho que entregar. Eu posso estar por dentro morrendo de medo, Respira mas e vai. eu tenho um compromisso maior com o grupo. Então, assim, eu não erro, eu não me permito errar com o outro, com o compromisso que eu... Então, assim, até no início dessa minha carreira em São Paulo, muitas vezes eu não dormia antes de uma noite que eu tinha que saber que no dia seguinte eu tinha que apresentar todo um trabalho para uma diretoria. Eu podia estar em pânico. Acordava, me arrumava. Eu me sentia sempre entrando nesse palco. Eu tenho um trabalho para fazer. Disfarça, faz cara de balé e vai. Entendeu? O balé te ajudou Legal. bastante. O balé te ajudou. Legal saber, né? Muito bom. E talvez essa facilidade tua venha do palco, do balé. Pode ser. Com certeza. O Arindinho, você transitou por algumas áreas, né? Que você falou que, né, já tinha a questão do seu pai, e depois você se juntou com seu irmão, e aí vocês, né, Sim. tiveram essa paixão junto. Mas a gente já teve um trabalho com você. E você tem um amor, assim, você se entrega ali naquele momento, você se prepara, você prepara as pessoas, o ambiente. Esse cuidado faz toda a diferença, né? Como é que você vê esse cuidado que você tem? Como que isso mudou a sua relação com o público? Assim, as pessoas terminam trazendo mais outros médicos, outros dentistas para você através desse cuidado e dessa atenção genuína que você dá, que é o que a Rê falou agora há pouco. E eu vejo cada vez que eu vou fazer uma sessão fotográfica, você tem que... Não é a minha... Sei lá, não é eu não tô fazendo... Eu não posso ver que eu tô fazendo aquilo há 30 anos. Eu tenho que ver que para a pessoa que está fazendo comigo, é a primeira vez que ela está fotografando. Então eu não posso olhar como uma rotina. Porque se eu fizer isso, o meu trabalho vai virar um padrão, né? Vai padronizar, não vai ter nada de especial. Então, para cada pessoa que eu vou fotografar, eu procuro ver se ela está tímida, quais são os medos, incentivá-la, né? Falar... Tratar cada um de uma forma personalizada, Exato, né? Com as suas características, aí você vai ajustando. Eu acredito que isso faz a diferença. Eu fazia isso muito em casamento. Eu tinha, assim, eu empolgava, tirava uma foto que eu achava que estava linda, eu fazia gestos, tudo. Isso as pessoas sentem, né? A tua vibração. E isso faz a diferença, né? Faz a diferença, principalmente para a pessoa que está sendo fotografada. Às vezes ela é muito tímida, ela tem uma autoestima que ela não está da maneira que ela gostaria. Então você começa a mostrar uma imagem diferente dela para ela mesma. E é muito legal. Porque às vezes você muda a maneira dela pensar. E profissionalmente ajuda da mesma maneira, né? Você leva isso pro lado, se ela está fazendo se mostrando profissionalmente, é a mesma coisa.
Isso que mostra, assim, que eu vi muito genuíno, assim, é a paixão, né? A Renata na paixão, você no carinho, na atenção, de tratar cada um como se fosse a primeira vez. E eu nasci numa casa que só falava de fotografia. O assunto do meu pai era só falava disso. A gente sentava na hora do almoço, eu, meu irmão e meu pai. Só ficava falando. Não assim, falava de trabalho, mas sempre estava falando de cinema, sempre estava falando de grandes fotógrafos, de grandes trabalhos. Então a gente viveu essa vida nessa área. Então a gente desenvolveu uma paixão, né? Um amor, uma paixão. E vocês dois têm algo muito comum, que é bem legal, que é o quanto vocês fortaleceram a marca de vocês, porque a marca de vocês são vocês. Sim, né? Então eu acompanhei a Renata e acompanho o quanto ela, tudo que ela cria, que ela põe a mão, o negócio vai, e ela fortalece a marca, ela é focada, e você é igual, porque você teve o início com o seu pai, mas a marca Namur é forte. Em fotografia. Ela não morreu em Campo Grande. Não, exatamente, tá pelo contrário, além dela estar muito forte lá, ele é muito forte aqui também, né, com os trabalhos que ele faz aqui, que a gente acompanha. Então a gente está falando disso, né, de marca e de pessoas, né? Como eu me mantenho tão autêntico para minha marca continuar forte? Tem uma coisa que você falou e me veio na cabeça agora, que eu acho que vale a pena contribuir, e é uma coisa que eu também bato na tecla, é de ter essa mente abundante. Isso você já me acompanhou, você pode me arrancar tudo, eu broto de novo. Curiosidade é importante. Né? Eu broto de novo, cresço de novo, você pode me roubar o que você quiser. Aqui a fonte é inesgotável, e isso até escutei isso da Lara Nesteruk também. E de fato, quem tem mente abundante é uma fonte inesgotável de criação. E as pessoas que são assim, elas são generosas. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante para marcas fortes é ter a generosidade de dividir o palco. Sem medo de perder teu brilho. As pessoas que são escassas, elas têm medo de dividir, porque elas vão ficar sem. É verdade. Eu não tenho medo de dividir, eu não tenho medo de citar nomes, eu não tenho medo de marcar pessoas, eu não tenho medo de trazer pessoas para gravar comigo, mostrar. Isso para mim é multiplicador. Porque para ambos os lados. Volta a dizer que é aquela entrega genuína. Eu faço as coisas para as pessoas e eu não estou esperando nada em troca. Se vier, ótimo. Se não vier, tudo bem também, não estava esperando. Entendeu? Só que quando a gente tem essa coisa genuína de entrega, e é para o cliente, é para o mundo, a gente também contribui para outros profissionais crescerem. E pode ser que lá, depois de 3, 4, 5 anos, aquilo retorna para você de um jeito tão inesperado. Uma porta que se abre, ou eu sempre entreguei demais e sempre abri demais o palco para outras pessoas. Isso sempre veio em dobro para mim. E isso a gente vai ficando mais robusto. Verdade. As pessoas, elas não devem ter medo de dividir ou de compartilhar, né? O que sabe, evoluir, com medo de ficar sem. De ensinar, né? As pessoas têm medo de ficar sem. E quando eu vejo que é uma pessoa que fica com medo de ficar sem, eu falo assim, é uma pessoa escassa. É verdade. Adorei Entendeu? o termo. É muito E bom. eu vou te falar, eu tenho 27 anos como líder, né? Liderando equipe, liderando pessoas. E todas as vezes que eu passo confiança, que eu consigo que uma pessoa ela tem uma mente abundante, que ela acredite nela mesma. Eu não sou tipo aquela gestora centralizadora que quer aparecer para o diretor, só quem leva sou eu. Sempre a pessoa que participou do projeto que vai apresentar. Porque isso dá uma tesão para a pessoa que está trabalhando continuar e criar mais, sabe? E isso não tem preço para mim, essa questão de você conseguir gerar outras pessoas abundantes, sabe? Porque você vai gerando um ambiente muito melhor. Eu nunca tive esse receio. Vai me roubar o lugar. E que seja, se roubar, é porque eu vou ter outro melhor. É isso. Meu pensamento é um pouco assim.
Eu acredito muito nisso. Eu acho que você tem que... Porque a pessoa também tem características melhores que, porventura, podem fazer diferença para a empresa naquele momento. E aí faz parte. Faz parte. E o mundo, como você falou, me roubem que eu vou lá e me recrio. E você faz muito isso também. Sim, é. Eu já vi você fazendo vários posts, como você é embaixador da Fuji, né, no Brasil. Eu já vi você fazendo vários posts ensinando pessoas que estão iniciando na carreira. A gente tem que ser... E é o que você falou, o que você dá para as pessoas volta. Né? Mas sabe que você está falando algumas coisas aqui que eu achei interessante, que é uma característica sua e eu acho que é bem minha também. A gente sempre remete muito à história de família, de vida. Eu vi você falando do teu pai, falando do teu avô. Eu acho, para mim, é muito importante. Valores, Os valores que a gente traz são muito importantes. E uma coisa que é primordial, que eu vejo, é que você tem que extrair dos valores familiares sempre o melhor, né? Verdade. Não o lado... Toda família tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Tem seus problemas. Tem, né? toda. Toda família tem seu dark side of the force. Tem o Darth Vader. Mas a gente tem que identificar esses valores positivos e trazê-los, né? E compartilhar com as pessoas. Porque tem os valores muito bons na nossa história, né? Eu adoro história, então eu tô com história. Eu acho assim, até... A gente tem que trabalhar com os ingredientes que a gente tem. Exato. E aí que está o lance da autenticidade. Cada um é uma mistura única. De história, de vivência. Você tem que saber usar isso a teu favor. Até minhas irmãs que cresceram junto comigo, elas têm um jeito diferente. Cada um tem, porque cada um percebe o mundo de uma forma completamente diferente, né? Cada um percebe, impacta, um acontecimento impacta diferente, de diferentes formas as pessoas. Então, eu acho que você ter essa sensibilidade, por isso que eu acho que tem que ter muita observação de autoconhecimento. Você tem que entender o que eu tenho aqui que eu posso usar. Entendeu? Que é Quais só ferramentas, meu, né? Que é só meu, quais são as minhas ferramentas. Essa minha vivência na pecuária, no palco, mãe artista plástica, meu pai que era engenheiro e que também me ensinou muito sobre cinema, teatro. Eu tive uma família que nos educou muito culturalmente. Levava a gente naquela época mesmo, eu sou de 76, viajar, eu lembro que a gente foi para Brasília para assistir, se não me engano, o Balé Bolshoi. Então, assim, tem uma família que faz esse esforço de levar uma criançada. Uma época diferente da nossa de hoje. Viajar de avião. Sim. Nossa, eu lembro que minha mãe mandou fazer roupa de gala, porque era tudo muito formal. Imagina, Bolshoi. Que ano que você foi? Ai, sei lá, 80 e pouco. Nossa, imagina. Eram crianças, 7 anos, e a gente toda de saia de veludo, com eu acho que... babadinho. A gente parecia umas princesinhas ainda. Acho que eu nunca me arrumei tão chique na vida. Mas isso é muito interessante. Mas são coisas que marcam. Você vê que tudo isso marca e você traz pra hoje. Mas é o que eu tava falando hoje, até hoje cedo com outra pessoa. Te dá repertório. Te dá referência. Eu cresci com muita referência de arte, de cultura, de cinema, de música. Então, assim, a gente precisa ter repertório. E as pessoas estão ficando sem repertório. Eu lembro que quando eu fiz... Você vê, meu pai também gostava dessas artistas, né? E assim, ele inventou uma viagem. Quando eu fiz 18 anos, ele decidiu, tipo, de um dia pro outro, 2 dias, ele falou, você vai pra Europa. Fazer o quê, pai? Não, você vai de mochilão. Você tinha quantos anos? 18, tinha feito 18. Aí eu fiz 45 dias de mochilão. Não tinha e-mail, não tinha nada. Não tinha telefone, nada. Não tinha nada, ninguém ligava, não tinha como ligar, ligaram uma fortuna. Era você você com ligar. Você mesmo. Eu liguei uma vez a viagem inteira. Tipo, era muito dinheiro da minha viagem. Só mandava os postais. Era diferente, eu fui guardando, né? porque nem mandava postal. Então, ficava tipo 15 dias sem saber de mim. Cadê o Arlindinho? O Arlindinho saiu por aí. Né? Então assim, mas é a coisa da família, a inspiração dos nossos pais. Eu fui fazer faculdade também, acho que eu só ligava uma vez por semana pra casa. Minha mãe ficava uma semana inteira sem saber da minha vida, se eu tava viva, se eu tava morta. Nossa, hoje a gente pensando, né, no dia de hoje. Eu não ia viver assim com a Mayumi fora hoje. Com certeza não. Ai, muito gente, legal. papo muito gostoso. Muito bom. Pra finalizar, eu queria só ouvir de vocês
Como é que vocês enxergam essa evolução, né, da tecnologia, da IA? E que Nossa, boa influências pergunta. isso vem aí para o brand, para a fotografia, para a comunicação visual? Será que essa automação vai ser um risco? Vai perder a sensibilidade que a gente tem hoje? Qual a opinião de vocês? Eu acho fantástico. Eu já estou usando inteligência artificial há mais de um ano. Meu chat é meu brother já. Já fala, o meu me chama de Já Já te Arlindinho. conhece tudo. Chama de Arlindinho já o Ele meu. me chama de Rê, entendeu? E assim, o que eu acho que, como tudo, é uma ferramenta. Como foi Photoshop um dia, como foi sei lá, eu até vi um post muito interessante quando foi a invenção do micro-ondas, os cozinheiros não matou chefe, não matou restaurante, não matou nada. A IA é assim, como toda tecnologia, ela tem o lado bom e o lado ruim, mas a sensibilidade sempre precisa do toque humano. Inclusive, na palestra de amanhã, eu fiz uma cena com IA fantástica. A sensibilidade é minha, a IA é a ferramenta. Entendeu? Eu falei, gente, se eu tivesse um troço desse na época que eu tinha agência de design gráfico, eu ia fazer um estrondo, porque é uma ferramenta. Ela não substitui a tua genialidade, mas ela é uma ferramenta poderosíssima. Entendeu? Então, assim, ela melhora todas as minhas ideias, ela lapida as minhas ideias, né? Então, eu hoje, para ajudar nos posicionamentos dos meus clientes, eu coloco lá e ele lapida aquela ideia para mim. Então, assim, é uma evolução que eu não fico mais sem. Eu acho que todo mundo. Não fico mais sem. E assim, é um caminho sem volta. Não não adianta tem jeito, brigar não com adianta brigar. isso. Isso aconteceu engraçado, aconteceu com a fotografia, né? Eu comecei no analógico. E Verdade. quando virou digital, eu conheço vários fotógrafos que eram renomados e não quiseram virar e morreram. A Kodak aconteceu isso. Kodak. Entendeu? Então, olha E eu só. sou embaixador mundial da Fuji. A Fuji demitiu 4.000 funcionários, entrou um presidente, demitiu e falou, vamos mudar. Se a gente não mudar, a gente vai morrer. E a Kodak, na mesma época, falou, não, a gente é muito forte e não vai precisar mudar. Você vê, a Fuji hoje é uma holding que fabrica até remédio, vacina. E a Kodak morreu. Verdade. Você lutar contra a realidade é uma burrice. Não tem como. Né? É uma burrice. Então, assim, eu acho que é uma onda e tem que aprender a surfar. Eu tenho assim... Verdade. Ajudar, né? Como é que ela me ajuda para que eu tenha mais Use agilidade? a seu favor. Eu hoje, eu fui fazer um treinamento semana passada e eu queria que eles vissem o posicionamento que a gente desenhou em imagem, um vídeo institucional. Eu criei em uma tarde um vídeo institucional que eu jamais faria nem em mês, anos atrás. Numa tarde, com a ajuda de inteligência artificial, até a locução do vídeo eu fiz por inteligência artificial, no tom que eu queria, na voz que eu queria. Então, assim, a gente tem, assim, é uma riqueza de recursos que, se você souber usar com sensibilidade, você tá essa história. E eu acredito de algo assim que a IA vai substituir, sim, muitas pessoas que têm um trabalho mediano, que não se esforçam para sair do mediano. Isso realmente, esse medo é justificável, porque essas pessoas, a inteligência artificial está evoluindo muito. Está chegando tá chegando uma singularidade. Eu acho que já chegou. Pensando no universo dos médicos, que eu mentoro alguns, aquela secretária do WhatsApp acabou. A inteligência artificial atende muito melhor, muito mais... Vende, já agiliza o atendimento. Você treina essa IA para fazer esse primeiro contato. Verdade. Porque você nem vê que é IA hoje. Não vê. Você não vê que Você não vê. Eu fui atendida por uma IA que eu só sabia que era IA porque estava me respondendo com aquela agilidade no sábado à noite. Mas se fosse horário comercial, dia de semana, eu ia demorar para ter descoberto que era IA. Não ia demorar, porque eu mandava áudio perguntando uma coisa, respondia. Aí eu mandava outra coisa. Se adapta, responde rápido, precisa. Então, assim, uma IA bem treinada para fazer esse primeiro atendimento, ou agilizar e já marcar Porque a gente tem que pensar, é sempre comportamento. Por exemplo, loja... Eu já falo para uma galera aqui, vai já atrás de IA para vender para você à noite e fim de semana. Porque que horas que a gente para ver Instagram e querer comprar?
À noite. É. Você vai ficar à noite atendendo? Pois é. Eu atendia no ateliê à noite. Eu atendia, porque eu não sou da época do IA, quando eu abri o ateliê. Sim. O povo, e tanto que isso impressionava, inclusive. A pessoa mandava sábado à noite uma mensagem, sábado à noite eu estava atendendo e vendendo. Mas era eu. Uhum. Mas não dá para isso ser É. sustentável. Então, hoje, uma IA vende para você à noite, agiliza muita coisa à noite, a pessoa já se sente atendida, se já está amarrada com você, você já cria um vínculo ali com a pessoa. No Sim. dia seguinte, você acorda, você acaba de resolver o problema. É isso. Então, hoje o comportamento humano a gente compra à noite, a gente compra de fim de semana, a gente não vai mais em shopping, É. a gente não vai mais na loja Tá física. mudando muito Então, rápido. aquilo que eu falo, as pessoas precisam entender de comportamento humano. E IA veio para resolver isso aí. E além do comportamento humano, além dessa evolução da IA, tira alguns empregos como esse de uma secretária, mas se cria outros, né? Porque cada vez mais você vai precisar de uma curadoria, né? Muito eu forte acredito que para coisa aí nada ficando cada vez melhor, né? E nada vai substituir o carisma, o toque humano, essa característica nossa. A máquina faz muitas coisas muito bem, mas as pessoas precisam de pessoas. Então o carisma é algo que, não sei, pode até chegar eu acho um que dia. Eu acho que vai abrir uma lacuna desse tipo de funcionário que hoje custa muito caro pra gente, que é uma secretária que não quer estudar, quer ficar no TikTok no horário comercial. Não estou generalizando, mas grande parte é assim. As grandes até reclamações vendedores também. são assim, fica lá, e é caro, nossos encargos são caros, nossa lei trabalhista é um inferno, e aí você paga muito mais barato numa IA que vai fazer esse serviço como uma profissional deveria fazer. Então, essa lacuna desse tipo de emprego acho que vai sumir. E aí você vai ter um emprego muito base. Exemplo, a pessoa que realmente precisa ir lá montar teu armário. É manual, trabalho manual. E aí vem para um nível mais gerencial, que precisa de um raciocínio. Tá? Essa coisa mediana aqui, a máquina vai resolver. E a IA vem para fortalecer as marcas. O que vocês acham? Como fortalecer a marca usando IA? Porque é um negócio, né? Eu acho que são diversas as aplicações em marcas e empresas. Desde melhora do atendimento do cliente, da experiência do cliente, que aí você pode realmente... Análise de dados. Análise também. de dados. Pega, né? Por exemplo, hoje... até eu ia trazer, mas eu não trouxe. Eu já comprei aquele aparelhinho que está transcrevendo as minhas reuniões ao mesmo tempo que eu estou fazendo a reunião. Plaud, né? O Plaud. Então, por exemplo, eu estou numa reunião de consultoria, o Plaud já está transcrevendo, eu chego lá em casa, já descarrego, já tenho a pauta, mando para o cliente. Entendeu? Então, assim, a tecnologia, então ela melhora muito a experiência com você. Então, a marca tem que saber usar isso. Te deixa com mais tempo para criar outras coisas. Você, mesmo em nível de diretoria, de decisões estratégicas, ele entra como um conselheiro estratégico, porque ele traz um nível de debate que evolui o teu raciocínio muito rápido também. Então, para decisões estratégicas, também para uma empresa, para marca de posicionamento, para melhora do posicionamento. Então, ela também vai lapidar roteiro de marketing, roteiro de Instagram, sabe? Sim. Tudo. E o que é legal, que o IA ele vai aprendendo características sobre as pessoas, sobre os seus clientes. Então, eu crio personas, você deve fazer isso, né? Vai criando personas, vai alimentando, e cada vez aquilo vai ficando mais complexo. Quando você pergunta daquele cliente, ele já sabe tudo, praticamente. Olha, tem uma coisa que me assustou esses dias, que eu nunca falei de família ali, acho, pro meu chat. E talvez ele tenha arrumado algum post meu pra mim ali, porque ele sabe mais de mim do que eu mesma. Com certeza. E aí, não sei o que eu perguntei, que ele falou assim, mas aí você pode mencionar do teu filho Teodoro, não sei o que. Eu falei, mas como você sabe, meu filho? Eu falei, gente, em que momento eu falei isso? Mas ele vai armazenando. Ele não perde uma informação. Outro dia, eu não era chamado assim. Ele me chamava, acho que por Arlindo, meu caro, sei lá, alguma coisa. Ele começou a me chamar de Arlindinho. Do nada. Eu falei, cara, da onde que tá? Eu não falei eu isso. Eu nunca falei Arlindinho, me chame de Arlindinho. Sabe que é engraçado, porque eu tenho um humor meio ácido, sabe? Eu sou um pouco ácida no meu Mas não humor. maltrata, hein?
Não, mas Aí, eu Ela vai te perseguir quando ele me apresenta umas respostas nada a ver, eu falo, puta, chat, nada a ver isso que você escreveu pra mim. E aí, agora ele já tá meio piadista comigo. Ele falou, eu falei, você já tá gerando vídeo? Eu tô. Ele escreveu pra mim, eu tô. Eu falei, então faz isso pra mim. Aí ele gerou uma coisa nada a ver. Eu falei, não, você não tá gerando vídeo, chat. Aí ele faz, hahaha. Eu tentei. Gente, Eu tenho um demais negócio que isso. fala assim, tem gente dá que até medo. tem gente que maltrata a IA, né? Escreve assim, mal educado. Aí tem umas charges que falam assim, não maltrata, porque na hora que for perseguir os humanos, você vai estar no primeiro da lista. Você vai ser o primeiro da lista. Gente, muito bom, né? Muito Muito bom bom. o papo, muita coisa. Vocês trouxeram, acho que o ponto principal aqui da nossa conversa, desse bate-papo gostoso, né? É essa experiência, essa troca que vocês trouxeram para nós e para o público que está em casa, né? Se conectarem melhor com os seus clientes, mas também com a sua marca. Com certeza. Né? E descobrir, né, sua paixão, seu propósito, para que assim ele conecte com ele primeiro, para conseguir Exatamente. doar para o outro. É a Muito única bom. opção que todo mundo tem hoje. É isso. Porque comprar produto por produto, você vai no... E o mercado está cada Vai vez na mais internet e competitivo, está todo mundo comprando Tá assim. todo mundo comprando assim. E eu acredito que num tempo bem curto a gente tenha um número infinitamente menor de lojas, porque as pessoas você falou, quem vai em shopping? Eu não sei falar quando eu fui no shopping, para falar a verdade. Faz muito tempo, porque tudo eu faço pela internet, eu não tenho tempo. Meu tempo é para outras coisas. Tanto que shopping tá mudando o perfil, né? Tá oferecendo muito serviço hoje em dia, né? E tá muito... Aqui, tamo aqui. experiência. É. Isso aqui é um serviço. Experiência. As pessoas agora vão nas lojas para ter uma experiência. Não, Só que muitas marcas ainda não entenderam isso. né? Porque assim, Ainda existe. não entenderam. Eu acho que a experiência do presencial não vai morrer, tá? Ela vai se transformar. A pessoa não vai lá para comprar necessariamente, ela vai lá para ter uma experiência com a marca. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Muita. É isso. Bom, Aprendemos hoje, né, que marcas conectam, marcas que conectam, elas são mais do que marcas, imagens bonitas, são experiências que você acabou de falar. Então, histórias que inspiram e relações que se aprofundam, porque muitas vezes a gente, com a marca, a gente cria relações que geram negócios, que geram netweaving, e a gente está aqui hoje cada vez mais precisando dessa relação um com o outro, né? A gente precisa voltar a ter essa interação social que ao longo aí desses anos da pandemia para cá, a gente se distanciou um pouco, e isso é tão rico, através de mentorias em grupo, como você está fazendo, através de histórias que a gente conta, então que a gente possa realmente se aproximar, que a gente viva cada vez mais a experiência do outro e nossa como um aprendizado, para que a gente possa se transformar. E aí, queria que vocês falassem aqui aonde que eles encontram vocês, né? Instagram, Deixem LinkedIn, para que eles possam ir buscar vocês. Me sigam pelo @retavaresrt. Isso. Eu tô sempre lá. tá sempre lá. Eu sei, eu conheço. O meu é Namur Filho. Adoro. Namur Filho, @Namur Filho e namurfilho.com, o site, né? Tá. É isso. Obrigada, Muito pessoal, bom, por pessoal. mais Obrigada. um, né? Por mais um episódio Adoramos, juntas. viu, a presença de vocês. Obrigado. Obrigada pelo Foi Foi muito convite. importante vocês estarem aqui conosco. Obrigado. Né? Vamos ligar o flow, mas para quem está em casa, nos assistindo, nos segue, compartilha, segue os nossos convidados, distribui bastante aí o nosso contato e ativa o sininho também para você ficar ali com a gente sempre nos vídeos novos que a gente solta toda semana. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.